Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, do canal Ricardo Guerra. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de amigos, para que o YouTube ele reconheça que o nosso conteúdo é importante e passe a também recomendar esse conteúdo a outras pessoas. E também ative o sininho para receber notificação sempre que tivermos conteúdo novo por aqui. Bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, a cronologia de 607 antes da Era Comum a 1914 Era Comum. Antes da Era Comum é a mesma coisa que antes de Cristo e Era Comum é o mesmo que depois de Cristo. É uma sigla usada pelas Testemunhas de Jeová e o título do subtítulo do estudo de hoje é o início de uma controvérsia. Eu trouxe aqui uma capa, com uma imagem de Charles Taze Russell. Essa imagem aparece no livro O Reino de Deus Já Governa, publicado agora recentemente, se não me falha a memória, em 1917, onde aparece também essa clássica frase de Russell: os tempos dos gentios terminaram, seus reis já tiveram seus dias. Charles Taze Russell fez isso no iniciozinho de outubro de 1914, quando eles esperavam o fim dos tempos dos gentios, inclusive esperavam uma série de outras coisas, como a glorificação, por assim dizer, o arrebatamento, das Testemunhas de Jeová, que na época era conhecida como estudantes da Bíblia, de todos os santos que eles acreditavam, e esperavam uma série de coisas que evidentemente não aconteceram, mas como houve a Primeira Guerra Mundial naquele ano, houve essa feliz coincidência, por assim dizer, e eles então acreditaram que haviam esperado a coisa errada na data certa. Isso é uma máxima utilizada amplamente ali, principalmente no século XIX, como nós vamos ver muitas outras profecias para os anos de 1844, entre outras datas, já haviam sido feitas ali durante o século XIX, e no século XX as Testemunhas de Jeová elas passam a, por assim dizer, copiar o erro de muitos outros estudiosos da Bíblia, de muitos outros profetas cristãos ali do século anterior. E seguindo aqui então, eu trouxe essa questão, os antecedentes da publicação do livro Proclamadores em 1993. Então aqui tem a capa do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. Esse livro foi publicado em 1993 e ele tem a pretensão de contar a história das Testemunhas de Jeová. E até mesmo no prefácio dessa publicação ele diz que eles propõem a fazer isso de forma verdadeira, de forma cândida, de forma casta. Mas quando nós analisamos o conteúdo desse livro, à base de outros documentos até mais amplos, nós vamos perceber que nem sempre eles foram tão verdadeiros como eles afirmam ali no prefácio desse livro. Aqui na página 134 desse livro, finalmente, ao trazer esse tópico, fim dos tempos dos gentios, algumas informações são apresentadas aqui, e como nós vamos ver na sequência, alguns acontecimentos levaram à escrita desse livro, levaram às informações que estão contidas aqui na página 134 e em outras partes do livro. Acontece que antes de 1993, a revista Sentinela, bem como outras publicações da Torre de Vigia, elas evitavam dizer que os cálculos relacionados a 1914 não eram de autoria de Russell. Na verdade, eles sempre apresentavam isso como sendo um ensino criado pelo próprio Charles Taze Russell, inclusive guiado pelo Espírito Santo. Eles costumavam dizer também que eles esperavam a guerra, os acontecimentos que aconteceram ali relacionados à guerra teriam sido preditos pelas revistas da Torre de Vigia e tudo mais. Mas, na verdade, a realidade é outra. E como alguns acontecimentos anteriores a publicação desse livro trouxeram à tona alguns acontecimentos, algumas informações, então em 1934, aliás, em 1993, a Sociedade Torre de Vigia ela se viu obrigada a, por assim dizer, fazer uma confissão. E aí ela passa a dizer aqui que outros expositores, por exemplo, aqui no segundo parágrafo aqui dessa página, aqui cita John Ackler Brown, que em 1823, em Londres, ele já
trouxe uma explicação, né, de Daniel capítulo 4, referente a 2.520 anos de duração, que segundo eles, Brown ele não estaria totalmente, ele não teria discernido claramente, né, quando seria o início e o fim desse período, o que é mentira. Na verdade, John Aquila Brown ele definiu claramente o início desse período como sendo 604 a.C., que era o ano de ascensão, o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, conforme os historiadores defendem, né? E o final, segundo Brown, seria em 1917. Eles citam aqui também outros, né, como E.B. Elliott e também o Robert Seeley, que haviam apresentado uma alternativa, né, para a aplicação desses 7 tempos de Daniel capítulo 4. E segundo esses dois autores, o início desse período era em 606 a.C., que eles acreditavam ser o ano de ascensão de Nabucodonosor, mas na verdade o ano de ascensão de Nabucodonosor é o ano de 605. E o fim desse período seria, assim como Russell depois ele veio aceitar, não por sua autoria, né? O fim então seria em 1914. Então outros estudiosos já estavam apontando para o ano de 1914, porém havia uma grande diferença, né? Como nós sabemos, para as Testemunhas de Jeová, 607 não é o ano de ascensão de Nabucodonosor, mas sim o ano da destruição de Jerusalém, que estaria anos à frente, né, do primeiro ataque, né, de Nabucodonosor ali à cidade de Jerusalém, o primeiro sítio, né, foi um período longo até Nabucodonosor ele vir a sitiar e destruir finalmente Jerusalém e o seu templo. É interessante também que nessa época, né, Rússia e os seus associados eles acreditavam que Jerusalém tinha sido destruída não em 607, mas em 606, diferente de Seeley e Elliott, que acreditavam que 606 era o ano de ascensão de Nabucodonosor. Os estudantes da Bíblia, como eram conhecidos na época, acreditavam que 606 era o ano da destruição de Jerusalém. Depois eles mudaram para 607 de acordo com a conveniência, né? Segundo eles, porque eles discerniram que não havia ano zero entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas na verdade eles já tinham consciência disso, né, mesmo antes, mas eles acabaram fazendo as mudanças, né, os consertos na cronologia, por assim dizer, de acordo com a conveniência. E aqui mais embaixo um pouco, aqui no terceiro parágrafo, aqui finalmente faz referência a um homem que foi muito importante, né, na vida de Charles Taze Russell, que é Nelson Barbour, né, Nelson H. Barbour, que era o editor, né, o autor desse compêndio chamado Herald of the Morning. E o Nelson Barbour foi justamente aquele que, por assim dizer, sistematizou aquilo que o John Aquila Brown, o E.B. Elliott, o Robert Seeley haviam falado, né, já alguns anos antes, mas o Nelson Barbour finalmente ele sistematizou aquele ensino e ele começou então a proclamar a volta de Cristo para o ano de 1914. O próprio Russell ele havia rejeitado, né, totalmente essas profecias durante muito tempo. E, finalmente, em 1976, como diz aqui no último parágrafo, ele recebeu um exemplar, né, de Herald of the Morning, de Barbour, e ele ficou impressionado com o que ele leu naquela obra, e ele marcou, então, um encontro com o Nelson Barbour na Filadélfia, durante o verão, porque ele teria ali, ele teria compromisso de trabalho naquela cidade, né, ele era herdeiro de seu pai, de uma rede de lojas, né, de tecidos, de roupa, e ele então finalmente encontrou com Barbour. Ele ficou muito impressionado com o que Barbour lhe disse e ele se associou a Barbour, né? Ele começou a investir então, como o Russell ele era um homem de posses, ele começou então a investir no compêndio de Barbour e ajudou a divulgar então aquela publicação, até que finalmente eles se separaram, e mesmo depois de separados, o Charles Taze Russell ele continuou a publicar aquele ensino de que Jesus ele viria em 1914, entre outras datas, né? Naquela época também o Barbour convenceu Jesus de que Jesus já havia invisivelmente, Jesus teria vindo invisivelmente no ano de 1974 e que em 1978 haveria ali a ressurreição, né, dos santos e tudo mais. Obviamente tudo isso falhou, né? Na verdade, inicialmente eles esperavam a volta de Cristo para 1873 e depois eles corrigiram, por assim dizer, o cálculo,
e mudaram isso para 1874. Então Charles Taze Russell ele começou a propagar isso amplamente, né? O livro Proclamadores ele faz menção sobre isso, por exemplo, na página 632, de uma forma muito breve, né? Sem dar muitos detalhes, porque realmente é comprometedor tudo aquilo que é dito, né? São muitas datas frustradas, né, na história da Testemunha de Jeová, mas depois de alguns acontecimentos eles se viram na obrigação de falar a respeito disso. Mas vamos prosseguir. Aqui tem uma imagem de Nelson Barbo, que era um segundo adventista, né? Segundo adventismo era um movimento que surgiu ali no século XIX, que por fim deu origem, por exemplo, à Igreja Adventista do Sétimo Dia e mais tarde aos estudantes da Bíblia, que hoje são conhecidos como Testemunhas de Jeová. Aqui também eu trouxe a imagem de um homem, esse já é nosso contemporâneo, né, Olof Johnson, que era ancião e pioneiro da Testemunha de Jeová na Suécia. Ele ainda está vivo, ele era porque não é mais, né, Testemunha de Jeová, nem ancião e obviamente nem pioneiro. Mas ele tem uma experiência muito interessante, né? Todos nós que nos interessamos por esse assunto, nós, por assim dizer, temos uma dívida de gratidão com o Johnson. Ele é autor de um livro muito importante, intitulado Os Tempos dos Gentios Reconsiderados, e ele conta, né, como que surgiu essa obra, né, esse estudo que, por fim, resultou nesse livro. Então ele diz ali na introdução do seu livro: este estudo começou em 1968. Na época eu era um pioneiro evangelista em tempo integral para a Testemunha de Jeová. No decorrer de meu ministério, um homem a quem eu estava dirigindo um estudo bíblico desafiou-me a comprovar a data que a Sociedade Torre de Vigia tinha escolhido para a desolação de Jerusalém pelos babilônios, a saber 607 antes da Era Comum. Ele indicou que todos os historiadores assinalavam esse evento como tendo ocorrido cerca de 20 anos depois, em 587 ou 586 antes da Era Comum. Então, só para a gente ter uma ideia, né, é uma história interessante. O Johnson ele foi desafiado por um estudante da Bíblia, né? Um estudante, uma pessoa a quem ele dava um estudo bíblico, e essa pessoa questionou exatamente isso, né? Por que vocês falam que Jerusalém foi destruída em 607, 20 anos antes? Lembrando que antes de Cristo os anos são decrescentes, né? Por isso que 607 está 20 anos antes de 587, ou 586, que é a data defendida pelos historiadores, como nós vamos ver nos nossos próximos vídeos. O vídeo de hoje ainda não vamos entrar na análise dos textos bíblicos, nem do conteúdo histórico, mas apenas vamos fazer esse panorama histórico para entendermos como que surgiu essa questão dentro da Torre de Vigia, como que se tornou uma grande controvérsia, né? E isso aqui aconteceu, como nós vimos, em 1968, e isso aqui vai dar pano para manga. Vamos ver o que o Johnson vai continuar dizendo. Ele fala então: eu estava bem ciente disto, mas o homem queria saber as razões por que os historiadores preferiam esta última data. Eu disse que a datação deles com certeza não passava de uma suposição baseada em fontes e registros antigos que eram deficientes. Assim como outras testemunhas, eu presumia que a datação que a sociedade faz da destruição de Jerusalém em 607 antes da Era Comum era baseada na Bíblia e, portanto, não podia ser contradita por aquelas fontes seculares. Contudo, prometi ao homem que verificaria o assunto. Bom, isso aqui é bem familiar, né? Todos nós que viemos a questionar essa cronologia, nós passamos por isso, né? Eu também acreditei durante um tempo que a data defendida pela Testemunha de Jeová, ela tinha fundamentação bíblica, né? Até que por fim eu vim a ser convencido de que isso também não é verdade. E o Johnson continua: em resultado disso, empreendi uma pesquisa que acabou sendo muito mais extensa e minuciosa do que eu esperava. Ela continuou periodicamente por vários anos, desde 1968 até o fim de 1975. Nessa ocasião, o crescente peso da evidência contra a data 607 antes da Era Comum forçara-me a concluir relutantemente que a Sociedade Torre de Vigia estava errada. Mais tarde, por algum tempo, após 1975, discuti a evidência com alguns amigos chegados, também dados à pesquisa. Como nenhum deles conseguiu refutar a evidência,
demonstrada pela informação que eu reunira, decidi desenvolver um tratado elaborado sistematicamente sobre toda esta questão para enviar à sede da Sociedade Torre de Vigia em Brooklyn, Nova York. Então, olha que interessante, o Johnson ele estudou esse assunto, né, durante praticamente 10 anos, né, de 1968 até 1975, né? Na verdade, pouco menos de 10 anos, mas o fato é que ele, por fim, ele se convenceu de que a data 607 realmente era uma data errada, não era uma data que tinha nem a fundamentação bíblica e, obviamente, também não tinha a fundamentação histórica. Mas ele continua. O tratado foi preparado e enviado para o corpo governante das Testemunhas de Jeová em 1977. Este livro, que é baseado naquele documento, foi revisado e ampliado durante o ano de 1981 e depois foi publicado numa primeira edição em 1983. Ao longo dos anos que se passaram desde 1983, foram feitas muitas novas descobertas e observações relevantes para o assunto, e as mais importantes dentre elas foram incorporadas nas duas últimas edições. Por exemplo, as 7 linhas de evidência contra a data 607 na História Comum, apresentadas na primeira edição, foram agora mais que duplicadas. Os tempos dos gentios reconsiderados, páginas 6 e 7. Então, é bem interessante, né? Porque depois de muito estudo, agora sim, né, passados praticamente aí, 10 anos, né, desde que o Johnson ele havia tido aquele questionamento por um dos seus estudantes da Bíblia, ele finalmente ele reuniu um número muito grande de informações e ele fez então um tratado. Aqui ele não dá todos os detalhes, mas esse tratado ele tinha 3 partes, né? A primeira parte tratava dos textos bíblicos relacionados com a conquista de Jerusalém pelos babilônios, da destruição do templo e tudo mais. A outra parte tratava dos documentos históricos, né, que tratavam dessa questão, e são muitos documentos, como nós vamos ver, principalmente na análise, né, dos textos, que será feita em vídeos posteriores a esse de hoje. E ele finalmente então escreveu esse tratado, e a última parte continha uma alternativa, né, para a aplicação dos 7 tempos de Daniel capítulo 4, dos tempos dos gentios de Lucas 21, 24, e ele enviou então isso ao corpo governante. É interessante que quem já teve a oportunidade de ler esta correspondência, né, eu tive a oportunidade, inclusive vou deixar para vocês um link aí, né, onde vocês podem baixar tanto a correspondência original, quanto também podem baixar uma tradução dessa correspondência. Vocês vão ver que o corpo governante, no início, ele fica interessado em saber quem são as pessoas envolvidas, né, com essa pesquisa, mas não traz uma resposta. E Johnson vai correspondendo, né? Essa correspondência ela dura de 1977 até 1980. E, finalmente, ali em 1980, o corpo governante ele tenta fazer uma resposta ali de 4 páginas, né, muito superficial, depois que um superintendente viajante ele visita o Johnson, né, e Johnson explica, né, que precisava de uma resposta por parte da torre de vigia. Então, o corpo governante ele dá uma resposta muito superficial e o Johnson ele refuta de forma muito, muito fácil, né, a resposta do corpo governante. E depois de pouco tempo a gente já sabe a história, né? O Johnson ele é convidado para uma comissão judicativa e ele é desassociado, e hoje ele é tido como um dos maiores apóstatas das Testemunhas de Jeová, né? Ou seja, todas aquelas pessoas que questionam as doutrinas das Testemunhas de Jeová, por mais bem intencionado que a pessoa esteja, né? Por exemplo, na introdução desse livro, né, o Johnson ele conclui dizendo que toda glória ela é dada a Deus, e que durante a pesquisa ele confirmou a veracidade da palavra de Deus, mas ele comprovou também a mentira dos homens, né? Mas por mais bem intencionado que a pessoa esteja, ela vem a ser classificada como apóstata, como inimigo de Deus, como filho do diabo e coisas semelhantes, né? Assim somos todos nós que já por algum motivo viemos a questionar algum ensino da torre de vigia. Então essa foi mais ou menos a história do Johnson, né? Aqui tem a capa do livro em português. Esse livro ele
Em português ele é baseado na última edição em inglês, que é de 2004. A edição em português é de 2008. Os tempos dos gentios reconsiderados, a cronologia e a volta de Cristo, Carl Olof Johnson, né? Então é bem interessante que tem uma imagem aqui, né, de uma crônica neobabilônica, né? Aqui também a questão da conquista de Jerusalém. É um livro muito interessante. Eu trago aqui, por exemplo, o sumário, o índice desse livro, onde ele traz aqui 7 capítulos, né? Também tem um apêndice, né, com informações suplementares, mas de forma muito resumida, né? Esse capítulo, uma história de uma interpretação, é justamente essa informação aqui que forçou a Sociedade Torre de Vigia a contar a sua versão da história, né, sobre como que o Russell ele foi influenciado por Nelson Barbo e por outros segundos adventistas ali do século XVIII, XIX. E nessa parte aqui, a história de uma interpretação, é muito interessante. O Johnson ele mostra que já no primeiro século, um rabino judeu de nome Akbar ben Joshua, ou José, ele começou a trazer alguns dados referentes a interpretações de profecias, né, onde se trocava um ano por um dia. E a partir dele, né, muitos outros rabinos ali no século IX, principalmente, fizeram várias datações relacionadas à vinda do Messias. Eles não acreditavam em Jesus, né, então ainda acreditavam na vinda do Messias. E no século XII, né, alguns cristãos, começando com um homem chamado Joaquim de Flora, eles começaram então a aplicar vários períodos de tempo mencionados em Daniel, em Apocalipse, e eles começaram então a marcar a volta de Cristo, começando com esse homem Joaquim de Flora. E aí várias outras pessoas, né, foram fazendo isso até chegar em John Nakla Brown. Inclusive tem uma curiosidade interessante, né, hoje os adventistas eles ainda se apegam a uma data do século XIX, que é o ano de 1844, se eu não me falha a memória, é 22 de outubro de 1844, onde eles esperavam a volta de Cristo. E isso se deu porque um homem, que inclusive era batista, a própria Igreja Batista não aceitou essa interpretação, mas um homem chamado William Miller, ele havia pegado algo que outros expositores, né, principalmente o John Nakla Brown, havia dito, e eles interpretaram então que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1843 primeiro. Quando a data chegou e nada aconteceu, eles refizeram o cálculo e entenderam que estavam errados em um ano. Então eles marcaram para 1844. E quando chegou a data de 1844 e nada aconteceu também, houve um grande desapontamento, né? Até hoje esse episódio é conhecido como Grande Desapontamento, mas a partir dessa ocasião, Jesus, um grupo, né, acreditava que Jesus teria vindo de forma invisível, né? Jesus na verdade teria saído do santo do templo celestial e entrado no Santíssimo e havia começado a julgar os vivos e os mortos. Essa doutrina é conhecida entre os adventistas como juízo investigativo. Então até hoje os adventistas se apegam a essa doutrina, né? É uma doutrina muito importante no sistema doutrinário, né, adventista, e a partir daí muitos outros expositores, né, começaram a falar de várias outras datas, entre eles os nomes que nós já falamos, né, B. Eliot, o Steele, né, o Seeley, entre muitos outros, e finalmente o Nelson Barbo, que passou os cálculos para Russell, e Russell ele se apegou de forma de forma muito enérgica, né, esses cálculos, e ele passou então a divulgar isso e com muita ênfase ele falava que essas datas eram datas de Deus, né? E à medida que 1914 foi chegando, ele começou a ficar um pouco mais moderado, né? Ele começou a ter um pouco mais de cuidado. Mas quando irrompeu a guerra, né, você já viu, eles pensaram aquilo que nós já dissemos, né, que esperaram a coisa errada na data certa, e hoje as Testemunhas de Jeová se apegam a essa data
apenas por conta disso, porque realmente houve a Primeira Guerra Mundial. Se não tivesse tido a Primeira Guerra Mundial, 1914 teria caído no esquecimento, assim como várias outras datas, né? As Testemunhas de Jeová marcaram outras datas para depois de 1914, por exemplo, 1918, 1920, 1925, 1975, são datas que as Testemunhas de Jeová marcaram para a volta de Cristo após 1914. Isso já na era Joseph Franklin Rutherford, que foi o sucessor de Russell, né, na presidência da Torre de Vigia. A sua profecia principal foi a de 1925, onde ele esperava a volta dos fiéis da antiguidade, né? Eles até construíram uma mansão em San Diego, chamada Bet Sarim, e segundo eles essa mansão seria a casa dos heróis do Antigo Testamento, né, da galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, capítulo 11, né, entre eles Abraão, Isaac, Jacó, muitos outros. Eles acreditavam, então, que esses homens sairiam de Jerusalém, de Israel, e iria morar nos Estados Unidos, né, naquela mansão. Mas, na verdade, ela se tornou depois a casa particular do próprio Rutherford. Mas esse é outro assunto, né, vamos voltar aqui para o nosso tema. Então, no capítulo 2... Johnson ele faz uma coisa interessante, ele mostra como se relaciona a cronologia da Bíblia com a cronologia secular. Inclusive ele mostra que não há cronologia bíblica sem cronologia secular. Você precisa ter datas seculares, né, porque a Bíblia ela não contém, por exemplo, dados astronômicos, né? Muitas datas antigas elas só é possível ter certeza delas porque elas estão relacionadas a observações astronômicas. E hoje os astrônomos modernos, através de softwares, eles conseguem mapear, né, eclipses, posições lunares que ocorreram em milênios atrás com muita precisão. E como os escribas, principalmente de Babilônia, eram muito detalhistas, então eles conseguem mapear esses eclipses e tudo mais e determinar algumas datas, né? Por exemplo, a Bíblia fala, algum documento, não a Bíblia, né? Algum documento ele diz o seguinte, né? No 37º ano de Nabucodonosor aconteceu tal eclipse, e aí eles dão detalhes a respeito deles, e os astrônomos modernos eles conseguem rastrear esses eclipses. E nós vamos falar mais sobre isso, né, nos próximos vídeos, então não tem necessidade de enfatizar tanto, mas quando uma cronologia ela pode ser confirmada através da astronomia, os estudiosos costumam dizer que essa cronologia ela é uma cronologia absoluta. Então a cronologia da Bíblia é uma cronologia relativa. Por quê? Porque ela não pode ser confirmada a parte de uma cronologia secular, por assim dizer. Então isso é explicado aqui nesse capítulo 2, de uma forma inclusive muito magistral. No capítulo 3, onde ele fala os períodos de reinado dos reis neobabilônicos, Carl Olof Johnson ele analisa uma série de documentos, né, inclusive as crônicas neobabilônicas, que são um conjunto de documentos que contém um registro parcial, mas muito importante, né, por assim dizer, no conjunto da obra, para determinar esse período, né, da datação ali do período neobabilônico. Então, além das crônicas, existem também as tabuinhas comerciais, né? As próprias publicações posteriores das Testemunhas de Jeová vão confessar, por assim dizer, que existem tabuinhas para cada ano de cada rei que reinou ali no período neobabilônico. Então, por assim dizer, apenas essas tabuinhas já seriam uma prova cabal, né, de que o período neobabilônico é aquilo que é definido pelos historiadores. Mas existem vários outros documentos, né? Por exemplo, existem listas de reis, como o Cânon de Ptolomeu, o próprio Beroso, né? Nós falamos sobre ele no vídeo anterior. O Beroso ele era também um historiador, por assim dizer, né? E a obra dele se encontra parcialmente registrada aí nos escritos de Flávio Josefo. A babiloníaca de Beroso ela foi perdida, mas há muitos fragmentos dela que, inclusive, contém essa lista de reis, né, que está em harmonia com o Cânon de Ptolomeu. Existe também uma lista muito famosa, a lista de reis de Uruk, né, que já é uma lista contemporânea do período neobabilônico. Uruk era uma cidade ali da Mesopotâmia, né? Então, um documento muito importante, entre muitos outros, né? Existe a inscrição de Arã, tudo isso é mencionado aqui, e nós vamos falar sobre isso
nos próximos vídeos. No capítulo 4, aqui fala sobre a cronologia absoluta da era neobabilônica, e aqui é justamente onde Johnson ele analisa vários diários astronômicos, né, do período neobabilônico, entre eles um muito famoso, a VAT 4956, que foi, inclusive, analisado em uma sentinela recente, né, da Testemunha de Jeová aí, em 2011, e o nosso próximo vídeo ele já vai falar a respeito dessas sentinelas. Nós vamos começar a analisar 2 artigos da sentinela que foram publicados em 2011 e que teria o objetivo, né, de mostrar que a cronologia deles é uma cronologia mais confiável, baseada na Bíblia, e que, inclusive, teria algum apoio histórico, o que não é verdade. Aqui no capítulo 5 ele fala dos 70 anos para a Babilônia, e nesse capítulo Johnson ele analisa em detalhes todos os textos bíblicos, né, que mencionam um período de 70 anos, né, principalmente Jeremias capítulo 25, né, que é a profecia original, e depois outras citações, né, feitas por Daniel, pelo livro das Crônicas. Então é um capítulo muito interessante, né? Ele ocupa um espaço bem grande, né? Ele vai da página 226 até a página 277. Então é uma discussão bastante interessante a respeito dos textos bíblicos. No capítulo 6 ele fala dos 7 tempos de Daniel capítulo 4, onde ele apresenta inclusive alternativas, né, para a aplicação desse texto, né, alternativas muito mais coerentes com a Bíblia, por assim dizer. No capítulo 7 ele fala sobre tentativas de neutralizar a evidência, e justamente aqui ele fala sobre um artigo que apareceu em um livro de 1981. Notem que o Johnson ele é desassociado justamente em 1981. E em 1981, a Torre de Vigia ela publica um livro chamado Venha o Teu Reino, e no apêndice desse livro há um artigo, né, que tenta abordar, né, claramente uma resposta ao questionamento do Johnson, e ali ele apresenta parcialmente, ele não refuta, mas ele apresenta de forma parcial algumas das 7 linhas de evidências que o Johnson apresentou. Ali fala, por exemplo, sobre o cânon de Ptolomeu, ali fala sobre a inscrição de Arã, ali fala sobre as tabuinhas comerciais, inclusive sobre a VAT 4956, que é rejeitada, né? Ela é rejeitada pelos os escritores da Torre de Vigia lá em 1981. E é interessante que na história, os estudiosos da história, eles costumam dizer que uma tese, uma hipótese, ela pode ser confirmada por 2 ou 3 linhas de evidência. E a Torre de Vigia ela não aceitou 7 linhas de evidências, né, apresentadas por Carl Olof Johnson em sua obra. Isso realmente é algo bastante perturbador, né, para eles, e eles tentam apegar qualquer mínimo detalhe, né, que dê a impressão de apoiar aquilo que eles ensinam a respeito desse assunto. Então isso é mais ou menos o conteúdo aqui do livro, né, além do apêndice do livro Venha o Teu Reino, que é analisado aqui nesse capítulo 7, aqui também Johnson ele fala sobre um homem, aqui está o Venha o Teu Reino, né, ele fala sobre esse homem, né, o Hofurule. A história de Hofurule é interessante, principalmente para nós que vivemos hoje em 2020, né? Ela é principalmente interessante porque o Hofurule ele era uma testemunha de Jeová, ele está vivo também, né? Mas ele era uma testemunha de Jeová erudita, né? Acadêmica lá em Oslo, na Noruega, e ele inclusive escreveu alguns livros. Aqui eu tenho uma imagem aqui, né, de um desses livros em inglês e espanhol, onde ele tenta justamente reescrever a cronologia, né, do período babilônico, inclusive da Pérsia também, né? E o que esse homem ele escreveu, na verdade, foi refutado, né, tanto pelo Carl Olof Johnson, no apêndice desse livro que nós acabamos de analisar, como em outros artigos também, né, foi totalmente refutado, e também por outros eruditos, né. A obra de Hofurule nunca foi aceita por nenhum erudito, né,
da área de história, ninguém nunca aceitou a tese de Rolf Ruhle, porque evidentemente ela não pode ser apoiada pelos documentos históricos existentes. Mas o Rolf Ruhle ele se tornou praticamente um agente, né, da Torre de Vigia, que começou a pesquisar esse assunto e tentar achar algum fundamento para a cronologia das Testemunhas de Jeová. E, finalmente, em 2011, olha só, 30 anos depois, né, da publicação daquele livro Venha o Teu Reino, a Sociedade Torre de Vigia ela publica, então, 2 artigos na Sentinela. Aqui está a primeira página do primeiro artigo, né, e o título deles era Quando a Jerusalém Antiga foi destruída? Por que isso é importante? O que as evidências mostram? Aqui está a parte 1. Né? Então, tem a parte 2. Essa aqui apareceu no número de 1º de outubro de 2011, e onde eles analisam aqui primeiro, supostamente, de forma muito superficial, os textos bíblicos, depois eles começam a falar sobre os documentos históricos, né? Principalmente no segundo artigo, eles vão analisar as crônicas, as tabuinhas, os diários astronômicos, etc. Né? E lembrem-se que lá em 1981, eles rejeitaram um diário chamado VAT 4956. Isso vai ser muito importante na nossa exposição dos próximos vídeos, porque nos próximos vídeos nós vamos propor uma análise parágrafo por parágrafo. Eu quero ler todos os 2 artigos, né, de forma cabal, de forma ampla, de forma na íntegra mesmo, e nós vamos analisar e vamos comparar isso com a Bíblia e com o que os eruditos, o que os documentos históricos também têm a nos dizer. Mas o interessante é que esse artigo aqui, ele, por assim dizer, é um resumo daquilo que o próprio Rolf Ruhle ele já havia dito em seus livros, né? Só que o curioso é que o nome de Rolf Ruhle não aparece aqui nesses artigos, né? E o motivo disso é muito óbvio, né? Porque seria muito leviano da parte da Torre de Vigia, né, apresentar como um apoiador de sua cronologia uma testemunha de Jeová que, por assim dizer, é patrocinada, né, para defender aquilo que eles defendem dentro de uma universidade. Mas o curioso é que o Rolf Ruhle ele escreveu agora recentemente um livro, né, em português ele poderia ser traduzido como algo como A Minha Amada Religião e o Seu Corpo Governante. E nesse livro, o Rolf Ruhle ele acabou criticando o corpo governante, né, por causa da sua arbitrariedade, né, por causa das suas regras antibíblicas. E ainda assim ele defende alguns ensinos, né, essenciais das testemunhas de Jeová, do corpo governante, mas o resultado disso nós já podemos imaginar, né? O Rolf Ruhle acabou sendo desassociado agora em 2020. Então hoje a testemunha de Jeová não tem mais Rolf Ruhle. Ele era um homem muito respeitado na Noruega, né? Ele já tinha sido superintendente de distrito e por ser acadêmico, né? Então seria hoje o principal apologista, né, das testemunhas de Jeová, principalmente no meio acadêmico. Mas hoje eles não têm mais esse homem a seu favor, porque ele também foi desassociado, porque ele ousou questionar a santa religião, né, o santo corpo governante, usando a palavra santa aqui de forma até irônica. Mas então é bem interessante. E nos próximos vídeos, então, nós vamos analisar de forma ampla essas 2 revistas, esses 2 artigos da revista Sentinela. Eu espero que você continue comigo, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena a gente debruçar nesse tema aí, e eu conto com você nessa caminhada. Não vai ser um único vídeo, tá? Porque é muito conteúdo, mas vai ficar um pouco mais interessante. Eu acredito que à medida que nós começarmos a analisar os textos bíblicos, o que faremos no próximo vídeo, isso vai dar um tom diferente à nossa discussão. Antes de finalizarmos, eu queria mostrar aqui para vocês um pouco da bibliografia, né? Nós temos aqui nos Tempos dos Gentios Reconsiderados, no capítulo 1, por exemplo, Johnson ele mostra essa tabela aqui, a tabela 1, as múltiplas e variadas aplicações dos 1260 anos, né? Aí eles vai pegando textos lá de Daniel e tal, e vai mostrando como várias pessoas, né, vários eruditos, vários estudiosos, né, começando aqui com Joaquim de Flora, né, no ano de 1195, né, de nossa era, e como ele aplicou, né, do ano 1 até o ano 1260, e assim vários outros, né, tá vendo? Olha o tanto de data que já foi marcada, né, para a volta de Cristo aí, ó, baseado
nessas especulações, né? São vários, inclusive o último aqui é o John Nackler Brown, ó. E ele aplicou também outro período de Daniel, não apenas os 7 tempos, né? Mas também esses 1260 dias, tá? Que eles falam, convertem para anos. Aqui tem outra tabela também, né? Aí aqui uma aplicação já dos 2.520 anos e também de 2.450 anos, porque isso tem a ver com os anos lunares e anos solares, há uma diferença entre eles. E aqui ele começa aqui com John Nackler Brown, em 1823, e vai passando por vários expositores, né? Até chegar finalmente, aqui ele fala também sobre o Robert Seeley, um pouco mais atrás aqui tem o Edward B. Elliot, e finalmente ele chega aqui no Nelson Barbour, né, e Russell, que aceitou os cálculos de Russell. Então é interessante. É curioso que o Johnson ele fala que ele não coloca todos aqui, né, mas ele comenta em seu livro que de 1830 a 1930 é difícil você encontrar um ano em que não havia uma profecia para aquele ano da volta de Cristo, né? Então seria muito, até se partirmos para a lei da probabilidade, seria muito provável, né, que em 100 anos uma dessas datas, né, coincidiria com algum evento, né? Até porque a Primeira Guerra Mundial ela já era esperada, né, por muitos comentaristas políticos ali do fim do século XIX, início do século XX. Eles já esperavam uma grande guerra na Europa, sabiam que tudo caminhava para aquela situação, embora a própria Torre de Vigia ela rejeite essa informação, né? Eu trouxe aqui também a correspondência, né, tem a tradução aqui, da correspondência de Johnson, né, com a Torre de Vigia, todas as cartas, né, até o final aqui. E então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar um link para vocês baixarem também. Trouxe aqui também o site Mentes Bereanas. Esse site foi muito importante na minha própria experiência, né? Tem muitos artigos sobre Testemunho de Jeová, inclusive uma seção aqui sobre arqueologia, astronomia e aplicações cronológicas. Aí tem vários artigos aqui, né? Inclusive muitos deles são traduções de artigos do próprio Carl of Johnson, inclusive uma análise crítica, né, daqueles artigos da Sentinela. Quando Jerusalém Antiga foi destruída, parte 1 e parte 2. Então tem uma análise crítica aqui muito bem elaborada, né, se vocês quiserem ler, vale muito a pena. E aqui, nessa segunda coluna, aqui tem vários artigos que na verdade são uma refutação da tese do Rolf Uruli. Então vale a pena a gente ler também, né? Se vocês quiserem, eu vou deixar o link desse site também, né? mentesbereanas.info, né? Vale muito a pena ler essas informações. Tem muitas outras informações, né? Não apenas sobre esse tópico, mas tem muitos outros. E coloquei aqui também o site do próprio Carl of Johnson, né? Ele tem vários idiomas, tá? Inclusive em inglês, infelizmente não tem em português, mas tem muita coisa traduzida lá no Mentes Bereanas. E aqui nós vamos encontrar, né, vários artigos do Johnson. Inclusive tem aqui um artigo de um professor, né, universitário, que é o Hermann Hunger, onde ele também faz uma análise crítica aí da obra de Rolf Uruli. Está em inglês também. E também está em sueco, né? Se você lê em sueco, em espanhol também eu acho que tem. E aqui a análise crítica, né, dos artigos da Sentinela também em inglês. E eu trouxe aqui finalmente, né, a última página aqui do livro Os Tempos dos Gentios Reconsiderados. É bem interessante, né, que aqui nessa página a gente tem a recomendação do livro do Johnson, né, por vários eruditos, né? Por exemplo, esse Donald Wiseman, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele é professor emérito de Assyriologia na Universidade de Londres. Ele recomendou o livro do Johnson, né? Também tem esse Louis de Cagni, professor de Assyriologia da Universidade de Nápoles, na Itália, né? Ele diz o seguinte aqui, né? Um estudo original, comentando sobre a obra de Johnson. Um estudo original e profundamente sério. Vez após vez, durante minha leitura, fui sobrepujado por sentimentos de admiração e profunda satisfação pela maneira como o autor lida com argumentos relacionados com o campo da assyriologia.
Johnson demonstra com a ajuda de argumentos irrefutáveis que é inválida a teoria das testemunhas de Jeová, segundo a qual 607 antes da Era Comum foi o ano em que Nabucodonosor II, em seu 18º ano de reinado, desolou Jerusalém. Muito interessante, né? Essa recomendação de um homem de tal calibre, por assim dizer, né? Mas é isso, eu queria... O vídeo ficou até mais longo do que eu imaginei, mas eu queria trazer essa informação, esse panorama, né, do assunto para vocês hoje, e a partir do próximo vídeo nós vamos analisar aqueles 2 artigos da Sentinela, fazer uma análise dos textos bíblicos, né, da informação histórica, arqueológica, astronômica. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer muito a pena. E eu convido você a fazer essa caminhada comigo. Um abraço a todos, até breve. Nos encontramos no próximo vídeo.